Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias nós estudamos a palavra do Senhor Jesus. Hoje então é quinta-feira, é dia 19 de junho, e o nosso tema de hoje é a marca da besta. E eu quero começar já lendo o texto da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, verso 15, diz assim: E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa questão da perseguição ao povo de Deus é clara. Sabemos então que no tempo do fim, Satanás utilizará os seus poderes político e religioso para unir o mundo para perseguir os filhos de Deus, os servos do Senhor. Será erguida então uma imagem. Essa imagem é o símbolo do próprio inimigo de Deus. E todo aquele que não seguir essa imagem, esse código, esse sistema religioso que é contrário a Deus, todo aquele que não quiser se associar a esse momento do mundo, esse será perseguido. Esse passará pelas chamas da perseguição. Mas aquele que aceitar adorar o sistema religioso que é contrário a Deus, terá um sinal, uma marca, que é dito aqui que é o 666, que estará sobre sua mente ou sobre sua mão. Esse simbolismo, a palavra de Deus já deixa pra gente bem claro o seu significado. O 666, ele é um número de homem. O 6 nunca vai ser 7, não é verdade? Bom, o que a Bíblia nos fala sobre essas questões de números? Existe um significado simbólico neles. Sabe, quando a gente vê o número 12, por exemplo, na Bíblia, ele é um símbolo muito claro das 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos, por isso que são 12, como símbolos proféticos, com uma mensagem especial de Deus. E o 7 também é um símbolo especial. Foram 7 dias em que Deus forma o mundo e descansa. 6 dias ele formou o mundo, ao 7º ele descansou. E durante toda a história da igreja cristã, seja do povo judeu ou da igreja, o sábado era o símbolo e é o símbolo de Deus. É a marca de Cristo. É um dia especial criado por Deus para nos fazer lembrar que Ele é o Criador e que Ele é o nosso Redentor. Essa é a importância do sábado. Se o sábado é o dia de Deus, o contrário, o outro dia, seria o símbolo do inimigo de Deus. A crença no inimigo de Deus vai levar muitas pessoas a distorcerem a verdade da palavra de Deus. O sábado é o 4º mandamento da palavra do Senhor. Ele nos diz que nesse dia devemos descansar em Deus, separando esse tempo para Deus e para a família. Nesse dia especial não deve haver trabalhos seculares, devemos fazer nada que nos afaste dessa comunhão especial com Deus. Claro, pessoas que trabalham com a saúde têm que continuar trabalhando, Deus continua salvando as pessoas. Esse é o ensinamento bíblico. No sábado Jesus curava, então médicos, enfermeiras, pessoas que necessitam trabalhar ali com a medicação, precisam estar lá, porque nós estamos no mundo de pecado, estamos sofrendo, passando por dificuldades e precisamos de apoio sim, inclusive até cirurgias especiais no sábado. Então não é errado salvar e trabalhar no sábado para ajudar pessoas, mas a gente não pode dedicar esse dia só para isso. Esse dia é para o ser humano? Sim, com certeza. Afinal de contas, o sábado foi dado para o homem e não o homem para o sábado. Esse é um ensinamento de Cristo. O sábado ele tem sua importância, mas ele não é mais importante que você e do que eu. Mas nós precisamos então continuar guardando o sábado, lembrando de Deus nesse dia especial e não julgando as pessoas que trabalham nesse dia para o bem do próximo. Pelo contrário, mas ajudando essas pessoas, porque essa é uma missão de Deus, para ajudar e salvar aquele que pode e precisa de ajuda nesse dia. Então, ficou bem claro para nós que o sábado é um dia especial que é a marca de Cristo, que é um momento ali de que vai haver essa perseguição, em que as pessoas terão que decidir se guardarão os mandamentos de Deus, se estarão com o testemunho de Jesus, ou se vão escolher esse mundo e a imagem, o sistema religioso de Satanás. O inimigo de Deus ele é muito invejoso. Se Deus tem uma igreja, ele também quer ter sua igreja. Se Deus mostra que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o que ele faz? Ele se une, ele, o dragão,
falso profeta, né? Ele também coloca ali o sistema religioso, ele coloca 3 sapos, simbolismo de um espírito de Satanás pelo mundo, ele vai repetir essa questão de números. E a questão que fica bem clara pra gente é que Satanás também erguerá um dia em que as pessoas terão que adorar a Satanás mesmo, a imagem do inimigo de Deus, contrário ao dia do Senhor. E esse dia pode ser sexta-feira, esse dia pode ser segunda, esse dia pode ser o domingo, que é um dia que na religião cristã hoje é muito especial dentro do cristianismo, porque ele nos faz recordar da ressurreição de Cristo, mas não é um dia santo. O dia santo é o sábado. O domingo é especial, mas não é santo. O sábado é sagrado. Então, no tempo do fim, o inimigo erguerá um sistema religioso, que é a imagem da besta, para destruir e confrontar o povo de Deus, marcando aqueles que não querem estar com Jesus com essa convicção ou com essa conveniência de adorar o inimigo de Deus em outro dia, que não seja o dia do Senhor. A Mateus capítulo 12, verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? O que você acha? Claro que sim, né? Mas para mentes que estão ali perturbadas, acreditando que um dia é mais importante que uma pessoa, eles achavam que era errado salvar uma pessoa no sábado. Ao que lhes respondeu, Jesus diz, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu ele a mão e ela ficou sã, como a outra. Então Jesus mostrou que o sábado não é mais importante do que a gente. Pelo contrário, ele é uma bênção que Deus nos dá. Ele tem sua importância, é um presente de Deus, mas nunca maior do que você ou eu, né? Vamos então a outro texto da palavra de Deus, em João, Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5, versos 1 até o verso 16 tem uma história. E essa história é conhecida por muitos de nós, né? A história da cura do paralítico, e diz assim a palavra de Deus. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esse trechinho que eu li para você agora não está nos originais da palavra de Deus. Esse texto aqui ele foi acrescentado. Tanto que se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que ele está ali entre parênteses. Porque esse texto foi um comentário do autor, não do autor, né, porque o autor foi João, mas do tradutor da palavra de Deus, fazendo ali um comentário do porquê que as pessoas iam até aquele tanque para poder serem saradas, serem curadas de suas doenças, suas moléstias. Na verdade, não existia nenhum anjo que fazia isso. Em escavações da arqueologia mostrou-se que lá, na verdade, tinha até imagens de deuses da cura. Na verdade, era um costume pagão que os judeus ali mudaram, né? Fizeram ali sua mudançazinha, era seu jeitinho, para continuar fazendo, só que agora esperando que um anjo de Deus descesse e as curasse. E a história bíblica continua que, no meio de todas aquelas pessoas doentes, enfermas, Jesus se aproximou de um homem. E Jesus falou para ele o seguinte, verso 8. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O texto bíblico continua nos dizendo que, apesar de ser sábado, Jesus o curou. Apesar de ser sábado, Jesus mandou que ele pegasse o seu leito, a sua caminha, a sua esteira e andasse. Aquilo era um escândalo para os judeus que acreditavam que o sábado era mais sagrado, mais importante que uma pessoa. E que um homem não poderia ser curado, um homem não poderia ser abençoado no sábado, e nem muito menos levar a sua caminha, já que isso seria para eles um trabalho no sábado. Não é isso que Deus ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos fala. E que fique claro para todos nós que quando observamos a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, isso é que realmente importa. Como os apóstolos de Jesus disseram, antes importa obedecer a Deus que a homens. Antes importa obedecer a Deus que igrejas. Nós devemos basear a nossa fé no que Deus ensina. E o sábado é o selo de Deus para o tempo do fim.
Assim como o domingo será a marca da besta, será aqueles que adorarem o inimigo de Deus no tempo do fim, porque não é o dia do Senhor, assim também o sábado, que é o dia do Senhor, será o ponto de diferenciação, ali de separação entre aqueles que querem observar o mandamento de Deus, a palavra de Deus, e aqueles que quiserem obedecer à voz de homens. Hoje, ninguém foi selado ainda com o selo da besta, mas o tempo chegará, e hoje nós temos que escolher de que lado nós vamos estar nesse grande conflito. Vamos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tuas bênçãos e pedimos nesse momento que a nossa mente e nosso coração se abra para que a gente consiga entender a tua mensagem, aceitar a palavra de Deus e não de homens, não de sacerdotes, pastores, não importa, mas a mensagem de Deus, porque a gente importa obedecer ao Senhor do que a pessoas. Nos abençoe, nos protege, nos leve, Senhor, nas tuas asas, nos proteja e nos prepare para o tempo do fim, para escolhermos estar com Cristo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar nosso estudo da Palavra de Deus. Lembrando que amanhã nós teremos o estudo adicional pela manhã, mas também teremos o estudo do Apocalipse, que estará disponível para estudarmos esse curso bíblico especial da Palavra de Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.